Bom, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, no item chamado Causas das Aflições. Lembrando, primeiramente, que esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um apanhado de algumas passagens evangélicas, né, do Novo Testamento, e a partir destes versículos, a espiritualidade disserta sobre eles, trazendo, evidentemente, a interpretação segundo a perspectiva da filosofia espírita. Então, nesse capítulo 5º do Evangelho, nesse tema de hoje, nós vamos tratar das causas das aflições. Bom, antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos entender o que sejam aflições e o que seja felicidade, né? Bom, o conceito de felicidade, dentro da perspectiva espiritualista e espírita, é só uma questão de conceitos, né? A gente chama de espiritualista todas as correntes que acreditam na vida após a morte, né? Que é antagônico ao materialismo. A corrente materialista parte da premissa que não existe nada além do campo material. Quando eu falo materialismo, não estou falando no sentido do sujeito materialista, no sentido de apegado às coisas da matéria. Estou falando no sentido de princípios conceituais, semânticos, né? Então, a ideia do materialismo é que não existe nada além do campo da matéria. Pois bem, a corrente espiritualista é aquela que entende o contrário, que existe algo além da matéria, existe o depois, existe uma alma, existe um espírito, né? As correntes espiritualistas, portanto, são todas aquelas que acreditam nisso. Naturalmente, o espiritismo é espiritualismo também, porque ele acredita que existe uma vida após a morte, existe um outro plano, além desse plano físico. O catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, enfim, todas as religiões, sejam elas orientais, ocidentais, monoteístas ou politeístas, acreditam na vida fora da existência material. Então, todas essas correntes são espiritualistas. Agora, quando a gente fala espiritista ou espírita, é porque, além de espiritualistas, nós espíritas acreditamos também na reencarnação. Então, uma diferençazinha básica é essa. Nem toda corrente espiritualista é reencarnacionista, ok? Mas o espiritismo é espiritualista e reencarnacionista. Pois bem, então, para os espiritualistas e também para o espiritismo, o conceito de felicidade ele vai muito além do campo material, do conceito materialista. O conceito materialista de felicidade é prazeres momentâneos que a matéria pode proporcionar ou situações, ocasiões podem nos proporcionar. O conceito, então, de felicidade da visão espiritualista, ela transcende o campo material. Ou seja, a felicidade é um estado de espírito, da alma, e não mais um estado da matéria, um prazer oferecido pela matéria. Então, ela transcende este momento. É lógico que nós vamos chegar lá ao longo da palestra, para a gente chegar nesse conceito de felicidade, segundo a visão espiritualista, a gente tem que caminhar pelas experiências empíricas da matéria. Então, quando o seu time de futebol ganha, não é o seu caso, né, Evandro? Porque o seu nunca ganha, né? Pois bem, então, esses são prazeres efêmeros, prazeres pequenos oferecidos pela matéria. Quando eu encontro com o meu namorado, com a minha namorada, quando o meu filho chega de viagem, quando o meu marido chega de viagem, quando a minha esposa chega de viagem, enfim, aniversário de um amigo. São momentos que a gente experimenta, momentos de prazeres, de felicidades, né, que já tocam no campo da alma, mas que são experiências que o espírito vai passando, adquirindo, experimentando para, enfim, vivenciar a felicidade plena. Eu vou dar um exemplo para trazer isso para um campo mais concreto. Madre Teresa de Calcutá,
né? Todo mundo já ouviu falar da história dela. Era uma pessoa boníssima, era um espírito altamente pacífico, que já tinha uma paz interior. Ela podia estar num mosteiro, lá no interior da Europa, qualquer outro lugar, né? Num estágio de oração, vivendo uma vida tranquila. Mas não, ela preferiu ir aonde? Aonde estavam os miseráveis e os sofredores de Calcutá. Ela ia para a periferia de Calcutá para ajudar os pobres, os aflitos, os sofredores. Ali ela encontrava a sua paz, ou seja, a sua felicidade. Porque o conceito de felicidade para ela já transcendeu o campo material. Pegamos, por exemplo, também aqui, vamos trazer aqui para o nosso lado espírita, né? O Chico Xavier, que é o nosso grande referencial espírita. O Chico Xavier vendeu aí 40, 50 milhões de livros. Se ele tivesse ficado com R$1 em cada livro, ele tinha feito uma fortuna aí de uns 40, 50 milhões de reais. Poderia viver muito bem assim, né? Do ponto de vista material. Mas o que ele preferiu? Ele preferiu abrir mão de tudo isso para doar para os pobres e viver uma vida pelos pobres. Atendendo os pobres, atendendo os aflitos, os necessitados, as mães que perderam filhos, enfim, ele estava sempre de portas abertas, seja em Pedro Leopoldo, seja em Uberaba, para atender os aflitos. Ali ele encontrava a felicidade dele. Porque, volto a repetir, quando a gente chega a um patamar de evolução, o prazer, a felicidade plena está na alma. Você não depende mais de momentos efêmeros da matéria para adquiri-la. Mas nós, naturalmente, ainda estamos experimentando esses sabores para que a gente um dia chegue nesse patamar de felicidade. Então, as aflições, que é antagônico à felicidade, né, a infelicidade, as dores, as aflições, elas são percalços, experiências que o espírito tem que fazer na sua caminhada ascensional em direção à sua espiritualização, para que ele aprenda, vivenciando muito dentro da dor, do sofrimento e também, logicamente, das alegrias e felicidades, porque também ninguém merece ser só infeliz, né? Então, nessa sua trajetória, a gente experimenta o sofrimento, e nós vamos entender por quê que a gente sofre ao longo aqui do nosso estudo. Pois bem, tem uma fala de Jesus que diz assim, né? A felicidade não é desse mundo. Mas eu acredito que ela começa nesse mundo, né? Ela é experimentada nesse mundo. Por que a felicidade não é deste mundo? Por que será que Jesus disse isso? Porque, de fato, dentro da condição espiritual que nós estamos, 99,9% dos espíritos que estão habitados neste planeta, tirando esses dois que eu falei e mais uma gama de espíritos mais evoluídos, que estão aqui para servir de exemplo para nós, a grande maioria de todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. Sendo espíritos imperfeitos, a gente passa pela fileira do sofrimento, ou melhor dizendo, da ignorância. Agora, estando encarnados em corpos físicos que são perecíveis e passivos de adoecimentos e de sofrimentos, dependendo da matéria para nos alimentarmos, para nos vestirmos, para uma série de coisas, naturalmente o sofrimento vai fazer parte da nossa trajetória, porque é inerente a uma questão material. Mas, como o espírito está acoplado à matéria enquanto nós estamos encarnados, naturalmente a gente vai passar, indubitavelmente, por experiências de sofrimento. A maioria aqui já passou. Perdas de entes amados, uma doença grave, um percalço financeiro, né, dívidas, falta de emprego, enfim. Todos nós aqui já experimentamos o sofrimento. Uns mais, outros menos. Mas o sofrimento, né, infelizmente ou felizmente, ele vai bater na nossa porta. Porque existe uma mecânica de evolução. Essa mecânica ela vem de Deus, né? Porque seria muito fácil para Deus chegar para mim, para o Mário, para qualquer um de vocês, né, e falar assim, olha, eu vou criar vocês perfeitos. Vocês não vão precisar passar por esse sofrimento. Vocês vão ser criados perfeitos, puros, bons, perfeitos, sem nenhuma mácula,
não vão ter maldade no coração, não vão ser invejosos, não vão ser caluniadores, enfim. Ele podia ter feito isso, mas não. A mecânica divina, por algo que eu não conheço muito bem, mas com certeza tem uma justiça, essa mecânica divina coloca a trajetória do espírito dessa maneira para que ele adquire a sua evolução, a sua felicidade, a sua perfeição. É como um aluno numa escola, ele entra ali na pré-escola, na escola, ensino básico, fundamental, até chegar lá em cima na graduação, pós-graduação, enfim. Cada dia ele vai fazendo adquirindo mais conhecimento, acertando, errando, até chegar lá em cima. Assim é a trajetória do espírito. Por isso a gente acredita na reencarnação. Porque se você pensar que um espírito tem a condição de evoluir numa única experiência humana, é quase que um milagre, né? Agora, entrando na concepção de Deus, se a gente acredita, primeiro, que exista Deus, segundo, que esse Deus é justo, então a gente tem que entender que o sofrimento ele tem uma justiça. Ou então nós caímos no outro campo, que Deus é injusto ou que Deus não exista. Então nós temos três hipóteses: que Deus não existe, que Ele existe e Ele é justo, que Ele existe e Ele não é justo. O Espiritismo caminha nessa hipótese que Deus é bom, soberanamente justo. Então a gente entende que cada sofrimento é inerente à própria história de cada um, construída por Ele mesmo. Então nós sofremos porque somos espíritos, não vou dizer primitivo, né, que a gente já transcendeu essa fase, espíritos ainda numa fase de graduação ainda muito baixa. Então a gente sofre por estar no mundo compatível com a nossa condição espiritual. Quando Jesus diz a felicidade não é desse mundo, então a gente pode até deduzir que existe um mundo onde existe a felicidade plena. E esse mundo, naturalmente, não é a Terra. Ou, pelo menos, agora. Agora, é bom entendermos também que a evolução é uma lei divina também. Hoje nós sofremos, mas há 2000 anos atrás, quando Jesus falou que a felicidade não era desse mundo, o sofrimento era muito maior. Mas muito maior. A perspectiva de vida era menor, não existiam remédios, não existiam antibióticos, não existiam meios de transportes, enfim, era tudo muito mais precário. Para vocês terem uma ideia, na virada do século XIX e no século XX no Brasil, a média de vida do brasileiro era em torno de 30 anos de idade. Hoje a gente está aí em torno de 74, 76 anos, né? Com o desenvolvimento da ciência, das tecnologias, da medicina, né? Os alimentos se tornaram menos escassos, a medicina avançou, e antibiótico, uma série de coisas, para amenizar o sofrimento humano dentro da perspectiva física, material. Mas ainda nós sofremos, e muito em função daquilo que eu já falei para vocês. Somos espíritos acoplados a uma estrutura molecular, celular, que naturalmente vai entrar em colapso em algum momento, ou vai se fragilizar em outros momentos. Pois bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que eu estou trabalhando com vocês, eles nos dizem o seguinte, que são as duas causas das aflições. Basicamente, as nossas aflições no mundo físico, elas têm duas causas. A primeira, na vida presente, na vida atual. Ou seja, parte do nosso sofrimento está condicionado à nossa vida atual, completamente. E a segunda, que é fora dessa vida, numa outra vida, então. Então, eles condicionam o sofrimento nesses dois aspectos que nós vamos trabalhar. O sofrimento da vida presente e o sofrimento da vida presente, que pode ter como consequência o passado, ela tem origem numa lei que nós falamos muito aqui dentro da doutrina espírita, na casa espírita, que é a lei de causa e efeito. A gente fala muito dessa lei, né? É a lei de justiça. Pois bem, dentro dessa perspectiva da lei de causa e efeito, né, tudo que eu plantei, eu colho. Tudo que eu planto, eu colho. Então, quando a gente olha para os nossos sofrimentos nessa vida, a gente entende que uma parte desses sofrimentos são consequências dos atos da nossa própria vida. Então, vamos aos exemplos, né?
questões de saúde. Tem muitas pessoas que chegam à idade mais avançada, ou então nas idades mais novas, com problemas de saúde, né? Problemas de diabetes, problemas cardíacos, problemas pulmonares, uma série de coisas. E aí a gente para e pensa, mas por quê? Né? Qual o sentido? Por que eu tenho essa doença? Parte dessa resposta está na vida presente. Ou seja, o homem imprevidente, e quando eu falo de homem, naturalmente, eu incluo as mulheres, né, no termo geral, o homem imprevidente que não cuida da sua saúde, que não cuida da sua alimentação, que faz uso da bebida alcoólica, de drogas, de cigarros, enfim, ele está naturalmente comprometendo os seus órgãos físicos. Isso é uma coisa que todos nós aqui sabemos, qualquer criança sabe disso. Né? Então, a gente vê exemplos de pessoas que chegam na idade avançada com efezemas pulmonares, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, de fígado, de rim, com diabetes, com problemas de toda a espécie. Aí ele fala assim, nossa, por que será que aconteceu isso comigo? A origem está, né, na causa das escolhas que o homem fez na sua própria vida. Agora vamos para um outro aspecto. Né? Gente, estou colocando exemplos aqui, não quero julgar ninguém, até porque eu já bebi muito, já fumei muito, já fiz muita coisa errada, infelizmente. Mas é só a título de exemplificação. É muito comum a gente ver pessoas idosas abandonadas. É muito comum. Aí a gente pensa assim, poxa, por que esse homem está abandonado? Por que essa mulher está abandonada no asilo? Não são todos os casos, tá, gente? A gente não pode generalizar também, muito menos fazer julgamentos. Mas, enfim, aquela pessoa que abandonou a família, que se afastou dos filhos, que se afastou da esposa, ou a esposa do marido, e vice-versa, que viveu uma vida de egoísmo, de individualidades, pensando só em si, colocando assim em primeiro lugar, e a família em segundo, terceiro ou quarto lugar, é muito comum essa pessoa chegar numa idade avançada e se ver abandonada. Por quê? Ela está colhendo aquilo que plantou. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, a gente vai entrar em várias nuances, em vários aspectos. A vida profissional. Há pessoas que, quando crianças, estavam na escola, se dedicaram, né, que estudavam, que levavam a sério, e assim fizeram a faculdade, se graduaram. E, naturalmente, quando chega lá na frente na sua vida profissional, ela vai colher o fruto da sua dedicação. E eu falo por mim mesmo, vou dar até a mim como exemplo. Eu sou de uma família de 7 filhos, e o mais malandro, digamos assim, era eu lá de casa. Então, eu ia para a faculdade, ficava na porta da faculdade bebendo, enquanto meus colegas estavam dentro da sala de aula. E eu ficava bebendo e fumando. Resultado, fiz, né, profissionalmente, eu paguei um preço. Depois que eu me casei, lá para os 30, 35 anos, que nasceram 2 filhos, aí eu me vi numa situação profissional difícil, eu tive que correr atrás. Se eu tivesse corrido atrás antes, eu não tinha passado pelos sofrimentos que eu passei. Mas ainda deu tempo, ainda consegui correr atrás. Mas, enfim, há muitas pessoas que queixam-se da vida, colocam numa condição de coitadismo, de vitimismo. De fato, tem pessoas que têm dificuldades do âmbito social, né, e tal, que a gente também vai discutir aqui, mas grande parte das pessoas que se dizem vítimas e coitadas, elas estão colhendo aquilo que plantaram. Então, parte dos nossos sofrimentos estão nessa vida presente mesmo, nesses aspectos todos que eu coloquei para vocês. Agora, a espiritualidade nos diz que parte dos nossos sofrimentos elas estão relacionadas às vidas passadas. Aí vamos trabalhar isso aqui. E, de fato, faz sentido. Tem pessoas que fazem tudo certo, mas parece que a estrela dela não brilha, né? Ela faz tudo certo, ela estuda, ela leva as coisas a sério, mas, de repente, acontecem tragédias na vida da pessoa, tragédias pessoais, tragédias profissionais, que ela fica por entender de onde que veio isso. Né? E, de fato, se a gente comparar, a gente vê pessoas e famílias que, aparentemente, elas são mais bem afortunadas, né? Digamos assim. E a gente fica se perguntando, poxa, qual que é a justiça disso aí?
Onde está a justiça divina? E aí, então, a gente cai dentro dessa análise da espiritualidade, de que parte dos nossos sofrimentos estão relacionados ao passado. Por quê? Porque dentro da perspectiva espírita, como eu disse para vocês, o espiritismo, além de ser espiritualista, ele é reencarnacionista. Dentro dessa perspectiva, a reencarnação, assim como a lei de causa e efeito, é uma lei da natureza. A reencarnação é uma lei natural. Ela não é construção do espiritismo. O espiritismo não criou esse conceito de reencarnação. Tanto que isso é tão antigo quanto os próprios homens. Se a gente buscar na história, né, dos gregos antigos, a gente vai ver discussão sobre a reencarnação, a gente vai nos politeístas, nas antigas religiões politeístas, né, no hinduísmo, no budismo, no shintoísmo, enfim. Muitas delas trabalham a ideia da reencarnação, dentro de uma visão um pouco mitológica, um pouco arcaica, de que o espírito pode voltar numa planta, voltar num animal, tal. A gente não acredita nisso, na teoria da metempsicose, né? Que o espírito possa regredir, porque a gente acredita que o espírito ele sempre avança, no máximo ele estaciona na senda da evolução. Pois bem, o fato é que a reencarnação explica grande parte dos nossos sofrimentos e dos nossos males. Se não todos. Se não todos. Porque se eu sou um homem previdente, ao contrário dos exemplos que eu trouxe para vocês, das pessoas imprevidentes, indisciplinadas, como eu fui uma época, por exemplo, por que então que as coisas a vida não sorri para essas pessoas? Né? Porque a reencarnação, a resposta está nos processos reencarnatórios. Todas as nossas histórias estão marcadas na linha do tempo. É como um livro, né? Como um livro onde cada capítulo é escrito por nós numa reencarnação e cada capítulo se sucedem. Eles não são desconexos, eles se sucedem. Tem uma fala do Allan Kardec, quando uma pessoa perguntou para ele assim, como que eu faço para saber quem que eu fui na vida passada? E ele respondeu, basta saber quem você é hoje. E é a grande verdade. Então, basta analisar quem nós somos, as nossas limitações, as nossas mazelas, as nossas dificuldades de relacionamento, né, os sentimentos negativos que muitas vezes a gente carrega dentro do nosso coração, enfim. Então, para saber quem nós somos na vida passada, não precisa de fazer terapias da vida passada, nem consultar um médium na casa espírita ou uma cartomante. Não precisa fazer isso, basta a gente ver o que a gente é. E cada um de nós aqui, naturalmente, sabe quem nós somos. Nós temos coisas boas, muitas coisas boas que nós conquistamos, mas temos também muitos defeitos que fazem parte da nossa história e da nossa trajetória. Enfim, o que a gente entende que parte do sofrimento do homem nessa vida está, se a resposta não tiver na vida atual, ela está nas vidas passadas. Quando você vê, por exemplo, uma criança que nasce com leucemia, ou com outro tipo de câncer, ou com mutilações congênitas, né, ou com outras qualquer limitações, até mesmo um adulto que nunca fumou, de repente aparece um câncer no pulmão, né, um câncer no fígado, no pâncreas, e você fica se perguntando, meu Deus, de onde que veio isso? Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Tudo isso está ligado a um histórico reencarnatório do espírito. Porque nós temos, segundo a ideia do espiritismo, um corpo espiritual, né, que quando nós estamos encarnados, ele está acoplado a esse corpo físico aqui. Quando a gente desencarna, esse corpo espiritual ele volta para a dimensão espiritual. É assim que a gente aprende no espiritismo. Voltando ao mundo espiritual, esse corpo espiritual ele carrega, né, nos seus caracteres somatizados todas as suas atribuições, todas as suas coisas boas e todos os seus percalços. Está ali registrado. Então, quando você volta numa própria existência, é como um xerox, é como um carbono, né? Acho que as pessoas, os jovens nem sabem o que é isso, né? Aquela folha que a gente põe para copiar embaixo aqui.
Então, quando o espírito reencarna, ele imprime no seu corpo espiritual todo um caractere de acontecimentos espirituais que vão se desenrolar ao longo da sua vida no aspecto da saúde, por exemplo. Então, por isso que muitas vezes aparece uma doença grave, quando você menos espera, que não tem origem nessa vida, mas está numa vida passada. Porque não tem como você separar. Vamos fazer um exercício aqui didático aí. Imagine para vocês verem uma cebola. Né? Imagine uma cebola. Aí a gente vai fazer um desenho rapidinho para vocês aqui. Nós vamos cortar a cebola ao meio. Ok? Nós vamos cortar a cebola ao meio. Pegou a cebola, cortou a cebola ao meio. Aqui, no meio aqui do corte, né, no núcleo, vai ficar aquele miolinho da cebola, né? Aí a gente vai ver umas faixas assim, né? Que a cebola ela está mais ou menos assim, não é? Então imagine vocês, cada reencarnação, cada traço desse aqui é uma vida passada. E cada traço desse aqui é um intervalo no plano espiritual. Ou seja, hoje nós somos o núcleo dessa cebola, nós somos o melhor de nós mesmos, a nossa essência. Cada experiência dessa aqui, ela vai sendo registrada no âmago do nosso espírito. Aqui na cebola a gente tem a casca, né? À medida que a casca vai secando, ela vai caindo, né? Ou seja, as vidas mais antigas, né, elas passam a ser de pouca importância para nós. Mas as vidas recentes, principalmente a última e a antepenúltima reencarnação, ela tem uma ascendência muito grande sobre o meu comportamento e sobre os acontecimentos da nossa vida. Segundo o entendimento espírita. Por que eu falo segundo o entendimento espírita? Eu sempre gosto de falar isso porque nós não nos colocamos como dono da verdade, não, gente. A filosofia espírita foi trazida pela espiritualidade, através de Allan Kardec e de outros colaboradores, mas ela é um ensaio de entendimento da vida espiritual. O dia que alguém disser aqui que a doutrina espírita é a última palavra em tudo quanto há, no sentido de espiritualidade, de espiritualismo, você pode ficar desconfiado. Allan Kardec tem uma frase muito interessante, ele diz que o espiritismo anda lado a lado com a ciência. Se em algum momento a ciência provar que ele está errado em algum ponto, ele deverá se rever naquele ponto. Se uma verdade nova for revelada, ele o aceitará. Por que ele coloca isso de uma forma muito inteligente? Isso faz com que o espiritismo não se torne uma filosofia, uma doutrina dogmática. O dogma, dentro da perspectiva semântica, é o quê? É uma verdade inquestionável. Isso é uma pedra e não se discute. Não, mas eu acho que é um copo de vidro. Não, é uma pedra. Não há discussão, isso aqui é sagrado. O dia que a gente falar isso aqui dentro da doutrina espírita, vocês podem desconfiar. Nós estamos aqui construindo o conhecimento através dos ensaios e da relação dos espíritos. Então, o que a gente aprende é isso, é o que a espiritualidade traz, mas, naturalmente, é passivo de questionamentos, de contrapontos e de discussões. É o que nós estamos fazendo isso. É assim que se constrói o conhecimento. Jamais se constrói o conhecimento criando dogmas. Né? Pois bem, então, parte dos nossos sofrimentos, quando a gente não explica, né? Eu tenho uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu gosto muito, não é só uma pessoa, a família. Mas tem acontecimentos na família que são coisas inexplicáveis. São coisas inexplicáveis. Você fica perguntando, poxa, por que isso acontece com aquelas pessoas? São pessoas boas, muito boas. São karmas espirituais. São karmas que vão acontecer e, vejam bem, não é punição de Deus. A gente não acredita num Deus punitivo. São processos de experimentação e de experiências. São processos educacionais, por mais que sejam duros a gente entender isso. Então, Deus não trabalha dentro dessa perspectiva de punição. A dor, ela é uma amiga.
Como dizia Francisco de Assis, dor, amiga, dor que me leva ao caminho da evolução. Por mais que a gente não aceite quando a gente está envolvido na dor. Porque, realmente, quando você está envolvido no processo de dor, você tem que vivenciar aquela dor. E dificilmente você tem essa visão, né, desenvolvida dessa perspectiva que eu estou falando para vocês aqui. Mas, naturalmente, essa troca de experiências que a gente está tendo aqui, de conhecimentos, eles têm como objetivo exatamente trazer para nós a compreensão dessas coisas e nos facilitar com o dia que a gente encontrar com essa dor, né, porque ela vai bater a nossa porta, indubitavelmente ela vai. Pois bem, aí alguém pode perguntar assim, Alexandre, mas se os nossos sofrimentos podem estar relacionados às vidas passadas, por que eu não lembro deles, então? Poxa, podia lembrar. Né? Apareceu aqui um câncer, aqui, né? Não acredito que seja dessa vida. Por quê? Né? Aliás, foi até bom tocar nesse assunto, que eu estava querendo dizer isso também. Tem um conceito no Espiritismo, lá no livro do André Luiz, chama-se predisposições mórbidas. O André Luiz aponta que muitas das doenças, né, das patologias que nos atingem, elas têm a origem no campo da alma, do espírito. Né? Ele diz assim, excetuando as doenças que vêm por meio externo, por falta de higiene ou coisas dessa natureza, todas as patologias humanas têm origem no campo da alma, do espírito. São como praças desguarnecidas, abertas às invasões microbianas e bacterianas. E viróticas também, naturalmente. Né? Quer dizer o quê? Que parte das doenças que nos assolam, se elas não têm origem aqui, nesses exemplos que eu dei das vidas atuais, elas têm origem no passado. Lembra que eu falei do corpo espiritual, onde ficam muitas vezes registradas as nossas máculas, as nossas experiências? Né? O André Luiz chama isso de predisposições mórbidas. A gente traz predisposições no aspecto da saúde, inclusive algumas saúdes, como, por exemplo, saúde de contagiosas, tem a origem no campo da alma, ele até completa, né? São como praças desguarnecidas, abertas às invasões microbianas e bacterianas. Ou seja, quando a gente está com a mente desequilibrada, né, essas praças nossas, né, de defesa, que são naturalmente o nosso sistema imunológico, eles estão fragilizados. E aí a gente pode pegar doenças que são, aí, inclusive, a Covid-19, aí, porque tem também um lastro kármico. Por mais que seja complexo a gente entender isso, em muitos casos tem um lastro kármico. Por exemplo, há muita gente, né, no Brasil, acho que 550 mil pessoas já desencarnaram do Covid, no mundo, 5, 6 milhões. Não quer dizer que as pessoas que desencarnaram ou vão desencarnar sejam melhores ou piores do que as outras. Claro que não. Mas são processos kármicos. São processos kármicos. Então, não se cai uma folha que não tem uma lei da natureza por trás. Não se morre alguém que não tenha uma justiça divina por trás. Por mais que isso seja, num primeiro momento, difícil de compreender, principalmente para quem está envolvido no drama, para quem perdeu os familiares, seja da Covid, ou sejam de outras consequências. Né? O fato também é que todos nós vamos desencarnar, né, gente? Bom, então, como eu estava colocando para vocês, por que então, Alexandre, nós não lembramos dessas andanças do passado, né? Existe, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo ressalta, e também a gente, adentrando nas obras espíritas, a gente vai alargar esses pontos de vista, né, em outras obras, um dispositivo chamado esquecimento do passado. Quando a gente encarna, né, a teoria espírita nos diz que no momento da concepção começa-se efetivamente o processo da reencarnação. É o marco zero da caminhada do espírito na reencarnação, é o momento da concepção. Por isso que o espiritismo não vê com bons olhos o aborto. Né? O aborto é uma forma de interferência direta, né, da mãe ou do pai, de abortar uma reencarnação. Ok? Não vou entrar no outro campo, né, que é o campo do direito ou não direito, enfim. Mas, na nossa concepção,
no momento da concepção, é o momento exato que o espírito passa da dimensão espiritual para a dimensão corporal. E aí começa o processo, né? Ali, a partir da formação do zigoto, começa aquele processo da reencarnação que todos nós conhecemos, 9 meses e tal, e nasce a criança, e completa-se com 15, 16 anos, o espírito toma posse da estrutura física, do ponto de vista orgânico, né, para a sua manifestação. Porém, o espírito ele fica refém da estrutura somática. Ele não tem plena liberdade. Nós perdemos um quê de sentidos, porque uma vez acoplados à estrutura física, ou seja, encarnados, reencarnados, melhor dizendo, nós reentramos dentro da carne, literalmente, o espírito tem uma perda sensorial grande. Então, nós estamos presos aos 5 sentidos básicos do corpo, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato, e um quinto sentido, um sexto sentido, que seria a percepção extrasensorial, que nós chamamos de mediunidade no espiritismo, muito afetada pela condição da carne. Então, tem os chamados médiuns, os médiuns ostensivos, que têm uma capacidade ostensiva de penetrar nas dimensões espirituais. Mas, de um modo geral, a grande maioria de nós temos uma dificuldade. Ou seja, esse esquecimento do passado é uma proteção psicológica ao espírito. É uma bênção divina. Por quê? Imagine vocês, nós já temos muitas dificuldades de lidar com as nossas vidas atual, né? Então, nós já temos alguns de nós, nem todos aqui, mas muitos trazem traumas de infância. Muitos foram muito bem educados, muitos foram muito amados, mas outros nem tanto. Né? Segundo a ideia da psicologia, e eu comungo com ela, muitos traumas que nós carregamos na fase adulta têm origem na fase infantil. Muitas crianças são abusadas nos lares, ou até fora dos lares. Muitas crianças são violentadas. Muitos lares, infelizmente, permeia violência doméstica, alcoolismo, agressões físicas, né, de homem com mulheres, que é o mais comum, mas também de mulheres que batem homem também, né, Evandro? Uma vez o Evandro chegou aqui todo machucado, e não quis falar o que era, não, mas eu desconfiei. Mas, enfim, existe muita violência doméstica, e tudo isso, gente, causam traumas infantis, perversos. Então, às vezes, a gente vê adultos altamente complexados, com problemas de toda a natureza, problemas sexuais relacionados à frigidez na mulher ou à impotência sexual no homem, distúrbios mentais, comportamentais, transtornos obsessivos compulsivos, uma gama de questões que são inerentes a experiências tristes que as crianças tiveram no seio das famílias. Ok? Mas existem também traumas que são trazidos das vidas passadas. Mas nós temos o esquecimento do passado, que é uma proteção psicológica ao espírito. Então, veja bem, a gente já custa lidar com as nossas dificuldades dessa vida. E ainda carregar uma série de lembranças do passado é muito traumático para o espírito. Então, ele vem com uma proteção psicológica, né, que é exatamente essa ideia de você não ter uma lembrança clara. Mas, como diz o Allan Kardec, para saber quem você foi, basta saber quem você é. Tem uma corrente de pensamento muito antiga, era o embate que houve na filosofia grega entre Aristóteles e Platão. Aristóteles foi discípulo de Platão, né? E o Platão tinha uma ideia que ele chamava de inatismo platônico. O que é o inatismo platônico? Para ele, Platão, o homem, o espírito, né, ele traz para o mundo concreto, que ele chama de mundo concreto, o mundo físico, ideias do mundo das ideias, né, que ele chamou de mundo concreto e mundo das ideias. Nós podemos chamar de mundo físico e mundo espiritual. E aí, a alma traz para o mundo físico as lembranças do mundo das ideias. Eles chamavam isso de inatismo platônico, né? Que é muito, muito semelhante à ideia do espiritismo. Mas Aristóteles discordou de Platão. Ele dizia que não, que
O homem é como se fosse uma tábula rasa. Era os acontecimentos da vida que imprimiam seus caracteres e definiam a sua personalidade. Pois bem, eles discordaram nesse ponto aí. Passando aí uns 2.000 anos, mais ou menos, 1.700, 1.800, uns 2.000 anos. Aí nós vamos ver a teoria dos empiristas. Eram os filósofos ingleses, né, com uma corrente chamada de empiristas, né, e o grande precursor foram David Hume e John Locke. E o John Locke ressuscitou essa ideia da tábula rasa. Né, dizia que tábula rasa era uma folha em branco. Então, ele dizia também que o homem é uma folha em branco. E o que define a personalidade do homem, o seu comportamento, são, naturalmente, as suas experiências, os valores que ele recebe, os valores morais, os valores religiosos, os exemplos dos pais. Isso é que define a personalidade do espírito, que o homem seria uma tábula rasa. Né? Na verdade, na minha concepção, as duas correntes estão certas, elas se comungam. O homem é, sim, tem o inatismo, a gente traz das vidas passadas as nossas experiências, e na vida atual elas são complementadas e elas podem ser educadas, melhoradas ou pioradas, dependendo do núcleo familiar, dos exemplos familiares que nós tivemos. Por isso que a educação, nesse conceito de exemplificação familiar, ele é muito importante. Ele é muito importante. Porque, segundo a ideia do André Luiz, até os 7 anos de idade é quando o espírito está formando ou complementando a sua concepção de mundo, de valores, de entendimentos. Então, se você tem um espírito rebelde numa família que imprime uma boa educação de valores, valores morais, valores religiosos, rigidez, você acalma aquele espírito, você meio que educa, como se fosse um cavalo indomado que você passa a adestrá-lo. Quanto também pode acontecer o contrário, um espírito educado vem num seio familiar altamente desequilibrado e você pode desequilibrar um espírito que já tem uma ascendência para o desequilíbrio, para o mal. Perceberam? Então, o esquecimento do passado é essa proteção psicológica para o espírito, para ele enfrentar as suas vidas, os seus percalços, as suas aflições. Porque, como eu digo para vocês, gente, não estou rogando praga para ninguém, não, mas o sofrimento faz parte da nossa estrutura, da nossa concepção de homem. Porque, como eu já disse para vocês, nós estamos encarnados em corpos físicos, em matérias físicas, dentro de um processo de relacionamento altamente complexo. O espírito só evolui na relação com o outro. E, muitas vezes, evoluir junto do outro, principalmente resgates, ainda tem esse detalhe que eu não coloquei para vocês. A maioria dos nossos familiares, das pessoas que nós somos casados, ou namoramos, ou nos afinizamos, são também dentro desse processo de resgate. Né? Segundo o Chico Xavier, nós não nascemos em determinada família por acaso, nós não estamos nesse centro espírita juntos por acaso, tem toda uma dinâmica de causa e efeito também no nosso relacionamento, sejam eles familiares, sociais, políticos, enfim. Então é isso, essa é a mensagem que a gente traz nesse capítulo, é uma mensagem de otimismo acima de tudo, né? Que o sofrimento faz parte do nosso processo de aprendizado, ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, acontece quase que sempre, mas o modo como eu vou encarar esse sofrimento é que depende de cada um de nós. E a proposta do Espiritismo é essa, né? É uma proposta no sentido de fortalecer os espíritos para enfrentar os seus desafios. Para encerrar, eu vou deixar uma frase aqui do Chico Xavier, mas acho que a verdade a frase é do André Luiz. E ele diz assim: Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre exclusivamente por nossa conta. Então, todos os dias, quando amanhecemos, nós temos a oportunidade de escrever uma página nova no livro do nosso tempo, das nossas histórias. E o que eu colocar nessa página corre exclusivamente por minha conta.
Então, não é ninguém que está desejando o meu mal, não é ninguém que está trabalhando contra mim, sou eu mesmo que escrevo a minha história. Então, cada um pode também mudar a sua história ou melhorar a sua história, de acordo com a sua vontade, com a sua intenção. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado.